Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 9 de julho de 2025. A gente mora no interior aqui, e então outro dia eu fui levar um dos meus filhos para o pré. E aí no caminho daqui para a creche, né, para a escolinha lá, muitas paisagens naturais, né? E ele me pediu o que é da natureza. E eu comecei a explicar, né? As árvores são da natureza, o ar, a chuva, o sol, tudo isso é da natureza, e as coisas que o homem criou também são da natureza. Então o homem não consegue criar nada. Tudo que ele constrói, tudo que ele faz, já estava ou já está ali na natureza, né? E nesse caminho eu pedi para ele, né, o que ele achava mais bonito. Se era o que o homem fez, né, quando a gente foi chegando na cidade ali, as casas e tudo mais, ou se era o que Deus fez. E ele falou que achava mais bonito, né, o que Deus fez. E aí ele parou para pensar um pouquinho e ele falou assim: Deus fez as árvores também? Eu falei que sim. E daí ele pediu, mas de onde ele pegou os galhos para fazer as árvores? De onde ele pegou as folhas, ele também pediu, né? E aí veio a minha explicação ali, né, de que ele não pegou de nenhum lugar e trouxe ali e fez a árvore, né? Ele é a criação, ele que criou isso, ele é o próprio criador, né? Ele criou isso. E então ele teve um olhar de espanto, né? E para ele deu para perceber assim que foi, assim, ele compreendeu a magnitude disso, né? De Deus ter criado as árvores, né, e tudo que existe, né? Ele é o próprio criador, ele não pegou de nenhum lugar e trouxe ali e fez as árvores. Então, esse olhar de criança, né, de espanto e de beleza, ele precisa ser mais visto atualmente, né? O ser humano não tem, às vezes um adulto não percebe o quão isso é significativo, né? O quanto uma planta crescer do chão, desde sua semente até sua grandeza, o quanto isso é belo, né? E uma criança, às vezes inocente ali, ela percebe. Então ele, quando teve esse despertar de ver que a grandeza que é isso, né? Mesmo que seja uma coisa simples, né? Que está à nossa volta, uma árvore crescendo, mesmo que seja uma coisa simples, é complexo ao mesmo tempo e é belo, né? Então o ser humano atual, ele não tem mais essa linha, essa visão das coisas simples serem belas. E além de tudo, a gente vê que os adultos de hoje em dia, em sua grande maioria, viraram crianças, né? São crianças, só que não são crianças com essa beleza, mas são crianças no sentido de serem mimadas. São crianças no sentido de, sabe, aquelas crianças que quando uma criança briga com a outra, ela vai para o amigo dela e diz para esse amigo não ser mais amigo daquela pessoa porque aquela pessoa brigou com ele, né? Então o adulto, ele se tornou assim hoje em dia também, né? Tem muitos adultos que fazem isso hoje em dia, por incrível que pareça, né? Então uma pessoa brigou com eles, então a outra também não pode ser amigo daquela porque, né? Então os adultos de hoje em dia construíram em si mesmos uma espécie de infantilidade, mas que não é uma infantilidade de olhar inocente, de olhar curioso, de olhar de se admirar com as coisas simples, de brincar com a vida. O ser humano é uma criança no sentido de baixeza de nível, né? No sentido de não compreender as coisas, no sentido de ser birrento, no sentido de completamente deturpado da palavra, né? Só que não se olhando apenas para os aspectos negativos do ser humano, mas olhando para o olhar verdadeiro de uma criança. É preciso ter esses aspectos em nós, né? Esses aspectos de admiração perante aquilo que é belo, esses olhares de enxergar as coisas de forma simples, e é nessa simplicidade que há um aprendizado, é nas simplicidades que há coisas boas.
É nas simplicidades que a gente é feliz realmente, né? Quantas vezes que a gente é extremamente feliz, que a gente é extremamente gratos e a gente tem essa gratidão com as coisas mais simples, né? Não são as coisas complexas e exuberantes e o consumismo e toda essa coisa que o mundo entrega para nós, que o mundo vomita para nós, que são as melhores, né? Agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!